Vamos meditar na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é aprendendo com a Bíblia sobre o tempo. E gostaria que os irmãos abrissem o texto de Eclesiastes no capítulo 3, e nós leremos apenas o versículo 1, onde nós vamos então ler mais textos. E desde já, como tem vários textos bíblicos, se você quiser o esboço da mensagem, eu posso compartilhar com você, basta solicitar, tá? Uma reflexão sobre o tempo. O que Deus tem para nos ensinar na Bíblia sobre o tempo? Eu tenho pensado sobre isso. Há infelizmente, um movimento muito forte hoje no Brasil da teologia, chamada teologia do coaching, né? Onde as pessoas tiram as lições preciosas da Bíblia, infelizmente usam muitas das vezes fora de contexto para ensinar algo muito mais voltado para o desenvolvimento pessoal, enfim. Mas é fato que a Bíblia, ela tem as suas lições, né? Sobre contextos, sobre princípios, como que nós podemos aproveitar, tirar lições e explorar esses recursos que a Bíblia nos orienta. Ela trata sobre vários assuntos, né? Vários assuntos, mas o propósito da Bíblia é revelar a vontade de Deus para nós, nos instruir para vivermos como filhos da luz, conhecendo Jesus Cristo, o nosso Salvador. E lá em Apocalipse, como será o novo céu e a nova terra. Não é um livro de desenvolvimento pessoal diretamente, mas existem as lições ali, né? Então, quando nós vamos pregar sobre um tema específico, nós temos que tomar estes cuidados, né? E sempre perguntarmos para a Bíblia se é isso mesmo que ela quis dizer. Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Texto conhecido, e eu quero começar esta mensagem lendo um texto que nos ensina sobre percebermos o valor do tempo, que diz o seguinte: para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz um bebê prematuro. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. E olha que isso aqui eu entendo. Realmente, uma semana não é suficiente. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte ao editor de novo. Errei aqui. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. E para você perceber o valor de um milésimo, pergunte a um corredor que ganhou a medalha de 100 metros rasos nas Olimpíadas. E é verdade, o tempo ele tem o seu valor. Quando temos muito tempo, a nossa tendência é relaxarmos, ao invés de aproveitarmos da melhor forma o tempo. Eu separei alguns textos que eu achei interessante sobre o tempo, que nos faz refletir sobre o tempo, mas que não é ainda diretamente os tópicos da mensagem. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz o seguinte, eu vou ler para ganharmos tempo, tá? Ali está projetado ali, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O segredo aqui
revelado, claro, é a palavra, é o verbo ali, esperar, né? A Bíblia sempre nos orienta a esperarmos. No segundo texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Este versículo mostra que Deus está acima do cronos. Deus, quando Ele tarda, tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Nós que somos apressados, e a verdade é que quando Deus tarda aos nossos olhos, ali é uma manifestação da sua longanimidade. Uma outra lição que tiramos, quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações, né? Deus tarda, não. É porque existe um tempo certo de Deus para nós. Quem está refém do relógio somos nós. Deus não. Né? Para Deus existe sempre o momento certo. E na plenitude do tempo Ele enviou Jesus. Né? No seu tempo. Ah, se Jesus voltasse este ano. Não. No tempo perfeito de Deus, Ele enviou o seu Filho. Atos capítulo 1, versículo 7, é um outro texto que diz o seguinte, Atos 1, 7, Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui respondendo sobre quando seria o fim do tempo, o fim de todas as coisas, né? Então, já pensou se ele respondesse: ah, nem te conto. Como nós viveríamos ansiosos? Ou, imagine, naquele período de Atos, primeiro século, Jesus, ou o Filho voltará daqui a 2022 anos. Eles iriam daqui a 2000. Ah, não, então nós vamos viver do nosso jeito. Então nós temos muito tempo. Não, mas a resposta sábia foi que não nos pertence saber o dia nem a hora. E por fim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Neste contexto, também falando sobre a longanimidade de Deus. Este é o contexto lá, né? Ah, porque o Senhor não vai voltar coisa nenhuma. Deus está demorando. A volta de Cristo está demorando. Então, essa demora até os dias de hoje revela o amor e a longanimidade de Deus para aqueles que ainda não se converteram. Então, que lições nós podemos aprender na Bíblia sobre o tempo? E a primeira lição é que nós estamos suscetíveis ao tempo. Quando o texto diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. A história está sendo regida pelo nosso Senhor, que é o Criador e governador de todas as coisas. Por isso, tudo tem o seu tempo determinado, e nós estamos suscetíveis a esse tempo, sob o controle de Deus. Nós não antecipamos, nem avançamos um dia ou um momento. Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, Cristo dizendo, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Nós não podemos acrescentar nenhuma hora.
porque tudo está pré-determinado. Não apressamos um sofrimento para acabar logo, e nem retardamos um momento de alegria, de felicidade. Tem até um ditado que, meus irmãos, não digam este ditado: alegria de pobre dura pouco. Já ouviu isso? Né? Nós não podemos dizer isso não, nós temos que ser grato a todo momento. Mas a verdade é que no momento de alegria, Senhor, dá um pause no tempo, para que a gente possa desfrutar muito mais deste momento, né? Ou então, aquela fase de sofrimento, de dor, de luto, talvez. Eu quero pregar sobre o luto especificamente. Um tempo de dor. Senhor, apressa estes dias. Mas como eu preguei no domingo, existem lições no cálice da obediência. No momento de dor, ali existem lições para nós, que glorifica o Senhor, né? Eu lembro que, quando eu ia para a escola, adolescente, nós íamos de ônibus, né? E o ônibus passava às 12, né? Ao 12:10. Então, nós morávamos uma quadra da avenida do bairro, onde nós atravessávamos ali até chegar no ponto de ônibus. Mas é claro que teve dia que nós perdemos o ônibus. E depois, demorava aí de 15 a 20 minutos para passar um segundo ônibus. Não existia aplicativo para saber se o ônibus já estava chegando, nada disso. Nós tínhamos simplesmente que esperar. A nossa vontade era de mandar chamar um ônibus, porque nós sabíamos que lá no ponto final, ele desligava para dar um tempo. Então a vontade que nós tínhamos é: vamos adiantar este tempo, venha logo. Mas não, perdemos um ônibus, nós tínhamos que esperar, porque ele tinha um horário. Então é neste sentido que nós somos suscetíveis ao tempo. Então o que fazer neste caso? Primeiro, compreenda que há situações em que não temos controle sobre o tempo. Segundo, não reclame, deixa-me incluir aqui, não reclamemos sobre o que poderíamos fazer ou ter feito, mas observemos a situação a partir das limitações que temos diante do tempo. Nós temos que respeitar o tempo, respeitar as circunstâncias e aceitá-las, né? Quando nós não tivermos controle da situação. Não há como interferir na ordem do tempo. Então, primeira lição, estamos suscetíveis ao tempo. Segunda lição, há tempos bons e há tempos ruins. Meus irmãos, quanto antes aprendermos e aceitarmos essa verdade, melhor agiremos diante das circunstâncias. Há tempos bons e há tempos ruins. Eu estou acompanhando, como eu já disse aqui, 55 pessoas enlutadas em um projeto de parceria com o pastor Israel Belo de Azevedo. Esta semana, uma senhora enlutada perdeu o seu irmão. Tempo ruim. Tempos difíceis. E o filhinho dela, o sobrinho falou assim, o neto falou assim, o vovô não volta mais, então eu vou pedir para Jesus me levar amanhã, para eu me encontrar com o vovô. Agora imagine a dor dos pais ouvindo o filho falando isso, né? Para uma criança, nós precisamos ser fortes, não obrigatoriamente, mas como adultos, nós precisamos estar preparados, porque sabemos que os dias bons, eles vêm,
Não sabemos quando, não está no nosso cronograma, porque ele é invisível, mas os dias difíceis também. Então, quando nós entendemos isso, nós temos mais oportunidade em acertar a nossa administração emocional, a nossa gestão emocional para lidar com as situações. Vamos para a Bíblia? Esse mesmo texto de Eclesiastes capítulo 3, nós já conhecemos. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E eu fiz uma separação aqui dos tempos bons e dos tempos que eu vou chamar de difíceis, ou aqueles tempos que a gente prefere deixar para depois. Tempos bons e tempos esperados desse texto. Tempo de nascer, tempo de colher. Plantar ninguém quer, mas colher, né? Tempo de curar. Doente ninguém quer ficar. Tempo de edificar, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de paz. E os tempos ruins desse texto, ou tempos que não gostaríamos que acontecesse. Tempo de morrer, tempo de plantar, se bem que para o crente o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas perder alguém, nós não queremos. Tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de derrubar, tempo de chorar. Existe tempo de prantear. Ele está invisível no nosso calendário, mas ele existe. O tempo do choro, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de perder. Quem quer perder aí? Ninguém. Mas a Bíblia diz que existe tempo de perder, tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de odiar e tempo de guerra. Dias indesejáveis, mas que fazem parte da nossa vida. Há tempos bons, tempos ruins. Jesus passou por tempos bons, festas, os momentos de comunhão com os discípulos, os tempos ali no barco, afastado, vamos descansar um pouco, talvez aquela soneca, né, durante a tempestade, para ele estava bom, para os discípulos não. Mas Jesus também passou por tempos ruins, quando perdeu seu amigo Lázaro, quando foi tentado no deserto, quando teve que enfrentar a cruz. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, se possível, afasta de nós os tempos ruins, mas que seja feita a tua vontade. É fácil? Não é. Mas nós precisamos ter responsabilidade e maturidade para aceitarmos de que existem tempos bons e tempos ruins. Aquilo que nós pudermos fazer, ou aquilo que depende de nós, para que os dias sejam melhores, façamos. Porque existem situações na vida que Deus nos dá a semente, os ingredientes, mas que muitas pessoas, ou muitas das vezes, pessoas não querem pegar esses ingredientes ou as sementes e lançarem, e depois ficam reclamando que não tem colheita. Há tempo de plantar. Senhor, onde estão os recursos? Às vezes Deus nos dá recursos, inteligência, ideias, saúde, amizades, né, amigos, oportunidades, né? Mas Jesus vai voltar daqui a 2000 anos, então deixa para depois. E aí, quem sofre a consequência somos nós. Então nós temos que ser prudentes para nós também não contribuirmos para que os tempos de escassez ou tempos ruins venham até nós. Porque nós também temos esta responsabilidade. O Senhor é soberano, tudo tem seu tempo determinado. Mas o que depende de mim para que o tempo seja um tempo bom? Um tempo de bonança, tempo de prosperidade, tempo de saúde, tempo de paz. O que depende de mim? Aquilo que foge do nosso controle, o Senhor está no controle. Então nós temos que ser prudentes. Então a segunda lição: há tempos bons e há tempos difíceis.
Lembrei do texto aqui, Provérbios capítulo 6, versículo 6. Olha que interessante. Preguiçoso, aprenda a lição com as formigas, neste contexto sobre nossa responsabilidade. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Sabedoria. Prevenindo para os dias difíceis. As formigas, e a Bíblia então nos orienta a olhar para elas e aprendermos a sermos então prudentes. A terceira lição da Bíblia sobre o tempo: seja responsável ao usar o seu tempo. Nós temos essa responsabilidade, como eu estava dizendo. No emprego, por exemplo, há tempo de trabalhar, mas há tempo do faz-me rir, né? Faz-me rir, né? Há o tempo de receber. Tem gente que não quer trabalhar, mas quer receber. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Aquele que não trabalha, também não coma. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, no emprego, há tempo de trabalhar, mas há tempo de receber. Na horta, há tempo de plantar e há tempo de colher. Na faculdade, há tempo de estudar para as provas e há tempo de festejar na formatura. Nós fazemos aqui formaturas na nossa igreja e todas as formaturas aqui nós ilustramos o culto dizendo que, com certeza, esta turma que está se formando não é a mesma lá do primeiro dia de aula, porque muitos desistem no final. Mas aqueles que se formaram, né, foram perseverantes no momento das provas, dos estudos, dos trabalhos, das apresentações, mas depois vem o tempo de formatura, festa a semana inteira, de comemoração e tal, né? Mas aí depois vem o tempo de procurar emprego, né? Vem os tempos também de concorrência, até porque as faculdades jorram profissionais aí todo semestre, né? E o mercado acaba ficando concorrido, e é um novo tempo, talvez indesejável, para muitos que não conseguem o emprego e tal, né? Em casa, há tempo de organizar a casa e há tempo de bagunçar a casa. Lá em casa tem uma sacada no prédio, e aí de vez em quando a gente tira a mesa da sala do lugar e coloca até a sacada, mas aí ela fica só um pedaço, porque a sacada é curtinha, mas a gente deixa um pedaço para fora para a gente jantar fora, ou a gente almoçar fora. Ah, vamos almoçar fora hoje? Vamos levar a mesa ali para fora. E aí a gente senta e aí é claro que a gente tira as coisas do lugar, mas depois quando termina, a gente, compromisso, vamos então agora organizar. Então há tempo de organizar a casa, mas há tempo de tirar as coisas do lugar, né? Atenção, mamães. Há tempo de desarrumar a casa. E está tudo bem. Depois a gente arruma. A gente, viu? Aí tem que ser no plural, né? Nós arrumaremos junto à casa. Há necessidade da colaboração. O que não pode a casa precisa ficar 100% arrumada de manhã, de tarde, de noite, todo dia na semana, 7 dias na semana. Não. Existe um momento para todas as coisas. No casamento, há tempo para o casamento, há tempo de conhecer pessoas, tempo de casar e tempo de abraçar. E na igreja, há tempo de clamar por bênçãos e tempo de receber as bênçãos, né? Eu gosto da verdade de que o ambiente do milagre, ele não é um ambiente agradável. Já perceberam isso? O ambiente do milagre na Bíblia é um ambiente de escassez. Alguma coisa está faltando quando o milagre acontece. Todo mundo quer milagre, mas a verdade é que ninguém quer estar no ambiente para o milagre, não é?
Na escassez, Deus entra com a provisão, mas ninguém quer estar na escassez. Então nós podemos lembrar que há tempo de clamar por bênçãos e tempo de receber as bênçãos. E por fim, a lição 4 da Bíblia para nós sobre o tempo é que Deus está no controle do tempo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Papel de obediência, de submissão, de honra ao Senhor e de humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não é no nosso tempo. Não somos nós que nos exaltamos, isso é soberba. A Bíblia reprova isso. Mas quando o Senhor nos exaltar, e nós não podemos buscar isso, mas descansar na soberania de Deus, então desfrutaremos daquilo que Ele tem reservado para nós. Pastor, o que é? Não sei. Para cada um Ele reserva uma bênção. Para o tempo de honra, porque o Senhor nos honra pela sua graça e misericórdia. Como está a sua vida hoje? Em tempos desejáveis ou tempos indesejáveis? Para concluir a mensagem, alguns tópicos aqui. O primeiro é que o tempo é um recurso a ser aproveitado. Então nós temos a responsabilidade sobre, como que nós vamos utilizar. É um recurso, é um presente que Deus nos dá todo dia. Tanto que o tempo para hoje chama-se presente, não é? É um presente. Às vezes na ansiedade ficamos olhando para o futuro e na depressão ficamos olhando para o passado e esquecemos de abrir o presente. Não vivemos o dia, preocupado com o amanhã, mas o amanhã trará o seu próprio mal, Jesus disse. Então nós temos que viver o hoje. O segundo é que o tempo não tem volta. Passou. Então nós temos que ter sabedoria. Terceiro, o tempo que nos pertence é o agora. Tem até um livro que eu quero ler, chama-se O Poder do Agora. Possivelmente é um livro que fala aí sobre como vencer a procrastinação. Pessoas que sabem que tem coisas para fazer, ou que podem fazer algo mais, mas que protelam por diversas razões. Porém, o único tempo que nos pertence é o agora. Quarto, sempre há tempo para um novo tempo. Sempre há tempo para um novo tempo. Nem tudo está perdido. Sempre há tempo. Ah, mas tem um mês que as coisas não melhoram. Ou então, meu Deus, tem ano. Olha para frente. Porque se você ficar ancorado lá atrás, você não vai para frente, você não vai desfrutar do agora. Sempre há um novo tempo, uma oportunidade para um novo tempo. Quer uma prova? O sol brilhará mais uma vez amanhã, se Deus quiser. 7 horas da manhã, você terá de novo. Ah, mas hoje, esquece, já foi. Amanhã, amanhã, faça de novo. Amanhã, aquilo que você não, o tempo que você não explorou e não aproveitou hoje, faça amanhã. Hoje, 4h40 da manhã, meu despertador tocou. 4h50 eu estava sentando no meu computador para os meus projetos paralelos, onde eu trabalho das 5 da manhã às 8. Aproveitei meu tempo, cedinho. É claro que amanhã, naturalmente, eu vou dormir até um pouco mais tarde, porque para ser prudente, senão
meu pavio fica curto, aquela coisa, né? O dia não vai render. Então, a gente precisa também ser prudente. Então, todos os dias, quando o sol nasce, é um novo tempo, é uma oportunidade que nós temos para fazer de novo e para fazer melhor. Ou fazer aquilo que a gente não fez. E por fim, Deus é bom em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é bom em todo tempo. Os seus dias estão difíceis, Deus é bom em todo tempo. Tempo de chorar, Deus é bom em todo tempo. Tempo de prantear, tempo de rasgar, tempo de afastar-se, de abraçar, tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Há um propósito de Deus em tudo isso. Precisamos aprender a nos submeter a esta verdade. E quanto antes compreendermos, com mais sabedoria agiremos. Encerro com uma frase e depois eu vou traduzi-la, né, para a Bíblia, que diz o seguinte: se tudo tem seu tempo, certamente seus problemas também já estão com os dias contados. A Bíblia diz a mesma coisa de uma outra forma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Amém? Deus é maravilhoso conosco. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todo tempo, bom ou ruim. Deus tem um propósito. Ele está no controle. E para confortar o nosso coração, o nosso Deus é bom em todo tempo. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado por este recurso diário que o Senhor nos dá, o tempo. Pedimos sabedoria diante desta mensagem, ó Deus, das tuas orientações conforme a tua palavra, para administrarmos, sermos mordomos do tempo que o Senhor nos concede, aproveitarmos os dias da melhor forma, porque os tempos têm sido mal, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja. E dá-nos, ó Deus, da tua instrução, para que, tanto nos dias bons, quanto nos dias ruins, o teu nome seja glorificado pela tua igreja. Em nome de Jesus, amém.